vamos aqui para nossa análise do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, na proposta da atividade, né, que o professor nos orientou dentro do Seminário Teológico Batista Potiguar. É apenas algumas impressões, né, de forma bem sintética do capítulo. Então vejamos. Então, algumas considerações iniciais que eu quero aqui destacar deste capítulo, tratando sobre esta obra aqui, um livro muito bom da editora Fiel, que é Introdução Bíblico-Teológica ao Novo Testamento, de Michael Gruger, e seus contribuições e as contribuições de vários autores, que essas contribuições que vão ser evidenciadas nos capítulos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também o livro de Atos dos Apóstolos, certo? Uma obra muito interessante, que foi indicada e referenciada pelo professor. Então, vejamos aqui. Então, observe, como eu destaco, a obra do Michel Kruger, né? PhD da Universidade de Edimburgo, né? É presidente e professor do Novo Testamento, do Seminário Teológico Reformado em Charlotte, Carolina do Norte. Então, uma obra interessante. O capítulo destacado aí, que o autor traz na obra, é o capítulo aí do Evangelho segundo Mateus, que nós vamos tecer aqui alguns comentários, que é o Quid Regi, né? O capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, do livro do Michael, certo? Então vejamos aqui. Então eu trouxe aqui alguns destaques, certo? Do capítulo do livro, não do Evangelho segundo Mateus. Fazendo uma análise do Evangelho segundo Mateus, mas do capítulo do livro, para não ficar confuso, né? Então vejamos aqui. Então, o primeiro ponto aqui que eu destaco, que eu achei interessante, o autor do capítulo, ele vem explorar com muita maestria, certo? No caso, o contribuidor do autor do livro, né, Introdução Bíblico-Teológica, do Novo Testamento, das páginas neotestamentárias. Então, o autor, ele explora com muita maestria, destaco, o capítulo de forma bem didática, né? Ele realmente, como eu realmente enveredo muito por essa questão da didática, e pesquiso muito sobre a questão da metodologias, eu percebo que ele foi muito preciso, né, quanto à questão de estruturar didaticamente, metodologicamente o seu livro, para ficar fácil, né, a absorção, a assimilação do conteúdo. Então vejamos aqui. Então vejamos. O autor ele desdobra o capítulo de forma didática, como eu já falara, e estrutura, né, o mesmo da seguinte forma. Ele começa num capítulo destacando introdução, questões de pano de fundo, né, estrutura de esboço, mensagem e a teologia. Então ele segue essa estrutura didática. Isso é uma estrutura didática que ele vai discorrendo o conteúdo do capítulo com, destaco mais uma vez, com maestria, dentro dessa estrutura. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, Atos dos Apóstolos, e assim eles seguem essa estrutura didática. Essa é uma estrutura didática muito interessante, que fica fácil a assimilar o conteúdo. Gosto muito desse tipo de autor, né? Então vejamos. Outro ponto que eu destaco aqui, ó, já na introdução, o referido autor do capítulo, ele ressalta inicialmente a questão do termo eclésia, igreja, no grego, né? O Evangelho segundo Mateus, né, vai destacar: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, né? Então ele vai fazer menção nesse capítulo, certo? A questão do destaque da igreja, eclésia, igreja, no grego, né? Então, nos 4 evangelhos canônicos, né, Mateus é o único que evidencia o termo igreja. O autor traz essa referência.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 16 e 18. Então, eu achei interessante isso aqui. Outro ponto de destaque, o autor também destaca a questão da relação que une o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Como um pano de fundo histórico da historicidade de Israel e sua continuidade por a igreja. Isso é muito pertinente, isso é muito relevante, isso é muito importante, porque todo o Novo Testamento, certo, vai ser uma continuidade, na verdade, do Antigo Testamento, né? E o autor realmente ele assevera nesse sentido. O autor ele vai corroborar nesse sentido. Então, ele vai unir, vai tratar sobre essa relação do Antigo Testamento, né, com o Novo Testamento num aspecto histórico, com a história de Israel, e isso é dado continuidade com a história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos ele vai evidenciar essa questão, e o Evangelho segundo Mateus ele evidencia essa questão, e o autor traz à baila essa questão interessante. Disserta também a questão da pedagogia do Evangelho, ou seja, o Evangelho é útil para o ensino. O Evangelho segundo Mateus ele vai corroborar nesse sentido. E de ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é pedagógico, né? É extremamente pedagógico. Então, o autor ele traz, né, traz essa questão de que a pedagogia do Evangelho, ele não traz o termo pedagogia, mas é ensino do Evangelho, ou seja, o Evangelho é útil para o ensino. Isso é bem revelado nos padrões do Sermão da Montanha, né? O Sermão das Bem-aventuranças, instruções do Sermão do Monte, sobre a lei, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, 18, sobre o juramento, sobre a não resistência ao mal, sobre a esmola, sobre o jejum, sobre a confiança no Pai. E assim ele sai descrevendo o seu registro, né, desses padrões, né, que o Sermão da Montanha, esse código ético, né, bem registrado de ensinamento pedagógico da parte de Cristo Jesus, sobre a oração também no capítulo 7 em diante. Então, são pontos que eu achei interessante, pontos de destaques. Outro fato digno de nota é a genealogia de Mateus. Então, ele enfatiza a importância dessa genealogia, que Jesus faz parte dessa genealogia de uma forma cabal. Quando a sua autoria, realmente o Evangelho segundo Mateus, segundo o autor, ele evidencia pontos históricos, né, com realidade realmente muito clara sobre a sua autoria. Quanto ao público, a ênfase do Evangelho segundo Mateus, segundo o autor, foi direcionada essencialmente à comunidade judaica cristã, né? Então, direcionada aos judeus. Quanto à sua datação, estudiosos são unânimes em afirmar, nos idos aí de 70 depois de Cristo. As estruturas hebraicas, elas sempre apontam para Jesus como Messias, inaugurador do reino de Deus. O Evangelho mostra Jesus que trouxe o perdão, né, a todos com arrependimento. Todos aqueles que realmente reconhecem e se arrependem, realmente alcança a graça bendita e excelsa de Cristo Jesus. Quando a sua historicidade, a maior parte dos estudiosos evidencia que o Evangelho de Mateus depende muito de Marcos, aí pelo menos 90% dos seus registros. Enfim, o Evangelho segundo Mateus deixa claro que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Então a gente vai perceber nesses pontos, e outros pontos que tem bastante, mas eu trago aqui para reflexão esses pontos. Tem outros pontos, tem muitos pontos. O Evangelho segundo Mateus tem 28 capítulos, então, mas eu achei importante trazer esse. Em outros momentos, eu posso até trazer outros pontos também extremamente relevantes em toda a extensão do Evangelho segundo Mateus, que é um evangelho maravilhoso, que nos inspira, nos direciona, nos instrui na caminhada de fé. Então,
era isso. Graça e paz. Até a nossa próxima análise, tratando sobre o Evangelho segundo Mateus e os Evangelhos de uma forma geral. Graça e paz.